Momento do Discipulado. Ensinando o discípulo a trabalhar e junto com os irmãos. Não trabalhando do seu jeito, da sua vontade e a qualquer hora que quiser. A gente tem que se submeter a disciplinas da comunhão. Trabalhar junto com os irmãos, respeitando cada irmão, cada irmã, promovendo um ambiente bom de aceitação. Isto é definição de humildade, a gente considerar os outros. Há crentes que são eles sozinhos, são eles no meio do mundo, querem ser santos, eles sozinhos, eles e Deus, e, enfim, são os tais, e desconhecem os irmãos, não se interessam pelo que o irmão está fazendo. Eu acho que é simplesmente terrível e condenatório um líder nem conhecer os liderados, e não saber o nome dos irmãos. É um líder, pregador, gosta de pregar, não sabe o nome dos irmãos. Isso é condenatório, um absurdo. Todos os irmãos têm que conhecer uns aos outros, com quem temos comunhão, não só saber o nome, mas procurarmos ver a situação de cada pessoa. Nós precisamos nos acostumar a estar junto com os irmãos, trabalhar juntos, valorizar os irmãos e trabalharmos coletivamente. Deus nos quer assim, para o culto, para os louvores, para o trabalho e para todas as tarefas. Eu gosto muito de mutirão. Os mutirões são oportunidades em que nós nos juntamos para trabalhar, fazer algum determinado trabalho material. E ali cada um dá da sua participação, valorizamos os irmãos e vamos ali fazendo o que é necessário junto com os outros irmãos. No mutirão, a gente conhece a disposição dos irmãos, a espiritualidade de cada um. O mutirão é muito importante, é muito revelador. A gente deveria fazer muitos mutirões de trabalho para conhecer uns aos outros. Isso é fundamental. Um mutirão é um laboratório de vida cristã. Eu me lembro que em um instituto bíblico, eles diziam que o jogo de futebol era muito importante, era o laboratório de vida cristã, onde se conhecia a índole de cada um, o grau de espiritualidade, o quanto cada um conseguia controlar a sua carne através do espírito, jogo de futebol. Eu acho que isso é válido para jovens, dentro de certas disciplinas, para se conhecerem. O jovem precisa se exercitar. Mas eu ainda prefiro um exercício que produza alguma coisa, trabalho. Trabalho também nos faz exercitar, também é oportunidade de conhecermos melhor uns aos outros, mas seja como for, nós precisamos estar coletivamente. Eu não gosto de perder tempo, não. Minha ginástica, eu sei que eu preciso fazer. Meu corpo necessita, mas eu faço nas atividades do dia. Eu não vou para uma academia, para um canto lá, parar para fazer ginástica, não. Eu faço enquanto estou andando na obra de Deus, para visitar, para ir daqui para ali, para lá, para comprar isso, aquilo, atender as necessidades. Eu vou me exercitando. Gosto de andar no sol, gosto de andar a pé. Se eu posso subir escadas, eu não vou de elevador. Isso para me exercitar, mas não gosto de perder tempo. No meio do dia, eu vou encontrando atividades físicas que eu tanto preciso para manter a saúde. Até agora Deus tem me dado o suficiente e eu não posso reclamar de nada. Mas esse exercício comum, o mutirão, é muito útil para a gente se exercitar, para a gente produzir alguma coisa, para a gente conhecer os irmãos. Isso é muito importante. Eu acredito que o mutirão talvez mais famoso
famoso da Bíblia tenha sido a reconstrução dos muros de Jerusalém, que o Neemias gerenciou. Ele foi nomeado governador, ele não pediu exatamente isto, mas o rei entendeu que era necessário e deu, além de tudo que ele pediu, deu o título de governador de Judá. Isso foi muito importante. Eu acredito que só por isto todos os judeus atenderam à convocação. Nem todos trabalharam. Tem judeu que é duro de coração e tem crente que é mais duro ainda de coração. Mas nós precisamos agir assim, em convocação e fazendo com que todos os irmãos entendam a necessidade do que é comum. Todos convocados, todos para a ceia do Senhor, todos trabalhando, todos envolvidos, todos na construção ou reconstrução das muralhas de Jerusalém. O capítulo 3 de Neemias descreve isso, como eles trabalharam na reconstrução dos muros e até o sumo sacerdote, os sacerdotes, os velhos, as mulheres, todos foram convocados para trabalhar. Cada um recebeu uma designação, foi trabalhar num determinado grupo, em uma determinada frente de trabalho, todos tinham que trabalhar. Mas quem era fraco, quem era mulher, fazia o trabalho condizente. A mulher provavelmente ajudava ali a pegar a padiola, fazendo força, porque a padiola é um instrumento para carregar pedras pesadas, porque distribui o peso para várias pessoas. Então, se uma pedra é pesada, uma pessoa nunca conseguiria sozinha pegar, mas bota ali 2, 3, meia dúzia, 10 ou mais pessoas distribuídas nos cabos da padiola e distribui então um peso ali e então todos juntos conseguem levar uma pedra de um lugar para outro e até levantar aquela pedra para ela ser colocada lá em cima no muro. O coletivo faz uma força tremenda. Uma pessoa, 2 sozinhas não conseguiriam, mas muitas pessoas conseguem. E nisto, as mulheres também encontravam o seu lugar, todos ali puderam aprender a trabalhar uns junto dos outros. Uma avó da gente dizia o seguinte: o trabalho de criança é pouco, mas quem perde é louco. O trabalho de criança é pouco, mas quem perde é louco. A gente tem que ensinar. A criança pode fazer muito pouco, mas ela ajuda e ela precisa aprender. À medida que ela crescer, vai desenvolvendo força, ela vai poder trabalhar e produzir mais. Porém, se a gente não ensinar a criança logo no início, vai ser difícil. Depois de marmanjo, querer aprender alguma coisa e muito menos se esforçar. Mas quando é ensinado desde cedo, então nós vamos valorizar o trabalho da criança e ensinar a criança a trabalhar. Isso é muito bom e necessário. Na igreja é assim também. As crianças também oram, as crianças também evangelizam, as crianças também trabalham nos vários tipos de trabalho. Nós temos que ensinar todos, e o Neemias entendeu, e ele usou da autoridade dele, ou talvez nem tenha precisado usar, porque as pessoas reconheceram a autoridade dele como governador. Ele não queria necessariamente ser reconhecido como governador, mas como um líder do povo de Deus. Mas como ele era governador também, todos sabiam que tinham que obedecer. Se juntaram, todos puderam trabalhar, alguns ainda se rebelaram. O coração do ser humano é terrível, mas a obra foi feita. Em 52 dias ela terminou. Todo tipo de adversidades aconteceu ali. Muitos adversários, muitos problemas, disputa entre os irmãos, fome, situações financeiras difíceis, tudo aconteceu. O Neemias abordou
todos os assuntos, muitos deles ele deixou para serem resolvidos depois, para não interromper a obra. A obra não podia ser interrompida. O fogo tem que arder continuamente no altar, não se apagar, tem que ser colocada lenha nele. Mas a obra de Deus também não pode parar. Não é para a gente fechar as portas, não é para a gente parar de evangelizar, não é para a gente parar de orar a Deus, orar sem cessar. A obra de Deus não pode parar. Mas também não adianta só 2 ou 3 fazerem a obra de Deus, é para todos. Tem que ser convocados e ter a oportunidade. Isso tem que ser ensinado ao novo discípulo desde o início. Ele não vai ser um sozinho. Não vamos ensinar o discípulo a ser uma pessoa bem-sucedida, um vencedor na vida. Nós vamos ensinar o novo discípulo a ser um servo de Deus, servir aos irmãos, conhecer os irmãos, trabalhar junto dos irmãos e aprender dessa maneira como é fazer outros discípulos também. O discípulo tem que aprender desde cedo a trabalhar e tem que aprender a trabalhar junto com os outros, não ser do grupo do eu sozinho e nem pensar que a vida cristã é para fazer de você um grande homem, uma grande mulher. A vida cristã é para fazer de você um servo, uma serva de Deus, servindo aos seus irmãos. É isso que Deus está querendo nos mostrar e nós precisamos praticar.